Hoje é mais um dia de boas práticas do Cientificando em Casa, desenvolvido ao longo desse ano. E aí, eu vou dar uma olhadinha no jornal. Nossa, eu adoro ler jornal. Eu gosto muito de jornal. Eu me lembro criança pegando o jornal que chegava em casa e olhando, eu adorava ler classificados. Aí eu via os classificados, as tirinhas, as palavras cruzadas. Eu gostava demais da conta e meu pai incentivava, minha mãe também. Bom, eu quero contar uma coisa para vocês. Esse ano, durante 2 anos do PVE, eu fiz a mentoria com a Cláudia Costin. Troquei muitas coisas com ela e aprendi muitas coisas com ela. Tudo que a gente faz eu mando para ela. E ela curte e a gente é amiga até hoje. Aí, o que aconteceu? Esse ano eu recebo um e-mail do Jornal do Joca. Falo com a Mônica, ligo para ela, a gente conversa e ela diz para mim o seguinte: olha, a Fundação Lehman vai patrocinar cursos de formação e utilização do Joca para algumas redes municipais. E a Cláudia Costin indicou o município de Jacareí para receber essa parceria. Eu gostaria de fazer uma reunião, explicar melhor e ver se vocês querem. Dito e feito. Óbvio, estamos juntos e recebemos o Joca. Formação para 500 dos nossos professores, dos quais 417 concluíram, mais 150 logins para as equipes técnicas e a partir daí começamos a desenvolver. E tudo isso que foi desenvolvido, se foi mais, se foi menos, mas bastante coisa e muito importante, as boas práticas com o Jornal do Joca vão ser contempladas no dia de hoje. Os professores que agarraram isso, né? Os alunos, as propostas dos alunos, dos professores, das equipes técnicas, todo mundo. Então eu quero agradecer. Quero agradecer primeiro a Cláudia Costin, porque acredita no nosso trabalho. Quero agradecer demais da conta o Joca, através da Mônica e de toda a sua equipe, e que também muito nos contribuiu para essas formações e para esse trabalho. E quero agradecer porque nós já assinamos a parceria para 2021. Então nós vamos ter. Nós não tivemos o Joca nas nossas mãos, tivemos só virtual por conta da pandemia, mas fizemos muitas coisas e vamos continuar fazendo. E detalhe, não vai ser só de 1º a 5ª não. Também tem produções de MEI e de creche, que também fizeram coisas maravilhosas. Então, nós teremos hoje essas boas práticas do Jornal do Joca. Vamos assistir, porque ontem já tivemos muitas coisas lindas, hoje também, e ao longo da semana, mais coisas lindas. Um beijo e vamos assistir. Adorei, hein, moçada linda? Adorei! Obrigada, famílias, por estar junto conosco nesta jornada e nesse grande desafio que vencemos. Um beijo! Pare o mundo que eu quero descer. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer essa frase? Tá, pode confessar. Quantas vezes você mesmo já disse essa frase? Pois é, atendendo a pedidos, o mundo parou. Mas não foi do jeito que a gente imaginava. Com uma nave, passando e recolhendo só quem faz parte da nossa bolha e levando para um mundo melhor e mais feliz. Pedro Salomão, em seu livro Valor Presente, inicia o 1º capítulo com este parágrafo. Quis compartilhar com vocês, porque lá em março, quando tudo parava, as escolas também fecharam-se. E nós precisamos passar a desenvolver o nosso trabalho em nossas casas, em meio a muitas incertezas. Em abril, o governo federal lançou a medida provisória 934, que tratava sobre normas excepcionais para o calendário 2020. Assim, a Secretaria Municipal de Educação também precisou pensar sobre o ano letivo. Como seria 2020 em nossa rede? A supervisão de ensino participou da elaboração do 1º documento norteador desse período, a Resolução 07, que tratava do calendário escolar frente à Covid-19, instituía o programa Cientificando e também regulamentava as primeiras ações do ensino remoto. Após
coube à supervisão de ensino elaborar outras orientações que foram enviadas às equipes gestoras. Conforme o Conselho Nacional de Educação se manifestava através de seus pareceres, as orientações eram escritas e encaminhadas às escolas para que tudo ficasse regulamentado. Em agosto, sai a Lei 14.040, outra documentação que veio a validar todo o trabalho remoto desenvolvido nesse período de pandemia. Algumas orientações que a Supervisão de Ensino elaborou foram mais pontuais, mais específicas, como os registros do diário de classe, a entrega de materiais aos alunos e famílias, as orientações sobre o registro do livro-ponto, a organização do conselho de classe-ano, a orientação que permitia que as escolas fizessem as reuniões com a PM e conselho de escola de forma remota e seguindo os decretos municipais. Também a necessidade da busca ativa aos nossos alunos que já demonstravam não estar participando tanto do ensino remoto. Era preciso buscar cada um desses alunos. Um caminhar que contribuiu para que chegássemos aqui, onde estamos hoje. Gostaria de retomar o mesmo parágrafo que li lá no início do livro do Pedro Salomão, para concluir o pensamento que quis trazer para vocês. Lá, no início do ano, quando tudo parava, nós descobrimos que as escolas não poderiam parar. Era preciso regulamentar as ações para que pudéssemos levar o ensino a todas as crianças, sem deixar ninguém de fora. Pedro Salomão conclui esse parágrafo dizendo o seguinte: pelo visto, não vai ter jeito. Se a gente quiser um lugar melhor e mais feliz para viver, vai ter que trabalhar para isso neste mundo aqui mesmo. E é assim que quero fechar a nossa conversa. Em meio à pandemia e a tudo o que aconteceu, nós não desistimos. Criamos orientações, regulamentamos medidas, tomamos decisões, estivemos com nossas equipes trabalhando para que as escolas pudessem continuar o trabalho desenvolvido com os alunos e com as famílias. Jornal Joca. Com o Joca, os alunos conheceram o texto jornalístico e isso fez com que eles se tornassem leitores críticos e argumentativos, que refletem sobre as notícias do seu país e do mundo. Assim, trabalhamos a leitura e a escrita, garantindo que as competências e habilidades fossem atingidas por meio das atividades realizadas. Acompanhe agora um pouco dos resultados dos alunos do primeiro ano deles. No dia 25 de setembro, iniciamos os nossos trabalhos com o Jornal Joca. Nesse dia, os alunos conheceram as seções do jornal e realizaram algumas atividades da seção Maluquices. Leve o Joca até o livro. Essa foi a atividade que a Heloísa realizou. No dia 2 de outubro, os alunos realizaram uma atividade de leitura de imagem. A professora sugeriu a imagem e pediu para que os alunos escrevessem um título para a imagem. E assim eles fizeram. Nesse mesmo dia, a professora sugeriu que os alunos realizassem a atividade O que você faria se pudesse se teletransportar para outros mundos? Vamos ver o que os alunos responderam? Se pudesse viajar para outros mundos, eu levaria um amiguinho para conhecer junto comigo os ETs. Vai.
Professora, se eu pudesse transportar para outro mundo, antes de eu voltar, eu ia ver as coisas que tinha lá bonita e depois eu ia voltar para casa. Então, levaria minha família comigo e passaria por lá. No dia 9 de outubro, a professora sugeriu a notícia: baleias ingerem plástico jogado no oceano. Após a leitura, realizei a seguinte pergunta: marque um X no assunto principal da notícia. Aqui, eu queria que os alunos me informassem qual era a notícia principal, que eles, ao ouvir a leitura da professora, entendessem, compreendessem qual era o assunto principal, a notícia principal. E essa foi a resposta do aluno Pietro: a grande quantidade de lixo no mar. Esse era o assunto principal. No dia 23 de outubro, a professora sugeriu a atividade para que os alunos encontrassem a notícia principal do jornal e circulassem a notícia na primeira página do Joca. E assim eles fizeram. Essa é a notícia principal: queimadas no Pantanal batem recorde. Essa atividade foi realizada pela Heloísa. No dia 6 de novembro de 2020, a professora trouxe a seguinte notícia: capivara cuida de pintinho. Realizou a leitura e pediu para que os alunos respondessem para que serve esse texto. E eles responderam. O texto serve para informar sobre uma curiosidade. E essa resposta veio da aluna Evelyn. No dia 13 de novembro, os alunos tiveram acesso ao Joca de número 159 e realizaram a atividade de acordo com a seção Maluquices. Rato gigante ganha medalha de ouro por coragem. Mulher faz buracos em cerca para que cães possam espiar a rua. A professora solicitou que os alunos realizassem no caderno a escrita dos títulos das notícias. E assim eles fizeram. Essa é a Heloísa, toda contente, mostrando sua atividade realizada. No dia 20 de novembro, continuamos com a edição número 159. Dessa vez, nós fomos para a seção Brasil, com a notícia: Código de Trânsito Brasileiro passa por mudanças. Após a leitura, a professora pediu que os alunos marcassem de amarelo 4 meios de transporte que mais circulam na cidade de São Paulo. E assim eles fizeram. Essa foi a atividade realizada pela aluna Heloísa. No dia 26 de novembro, ainda com a edição 159, após a realização da leitura da seção Brasil, alteração em rótulos de alimentos é aprovada pela Anvisa, os alunos realizaram a seguinte atividade: descubra qual é o produto através das pistas abaixo. Em seguida, escreva no quadro o que você descobriu. Vamos ver o que os alunos descobriram? Aqui está a atividade da Heloísa. Ela descobriu que a palavra secreta era Colgate. No dia 27 de novembro,
A professora apresentou aos alunos a edição número 160 e na seção Mundo leu a seguinte notícia: cientistas descobrem milhões de árvores no deserto do Saara e, após, solicitou a seguinte atividade. No Brasil existem muitas árvores e algumas são frutíferas. Veja os nomes das frutas abaixo e procure a árvore correspondente a cada uma delas. Ao encontrá-las, pinte-as de amarelo. Vamos ver o que os alunos descobriram? Essa foi a atividade realizada pela aluna Cassiane. Ela encontrou as seguintes palavras: laranjeira, limoeiro, mangueira, macieira, goiabeira, abacateiro. O jornal Joca trouxe muitos aprendizados e assim seguimos as nossas aulas. Aos alunos e familiares, a minha eterna gratidão. Continue lendo o Joca. O Joca é feito para crianças e adolescentes. Um beijo da professora Laís. Olá, sou a professora Juliane, da MF Professor Hugo Del Mônaco, e eu vim apresentar para vocês um pouquinho das boas práticas relacionadas ao Jornal do Joca na minha turma do primeiro ano A. A sequência de atividades que eu vou apresentar para vocês é sobre os animais silvestres e os animais domésticos. Então, o conteúdo trabalhado foi animais silvestres domésticos, doenças transmitidas pelos animais domésticos aos homens e campanhas preventivas contra doenças nas mídias sociais. E as habilidades foram de reconhecer as diferenças entre os animais de convívio doméstico e silvestre, conhecer algumas doenças transmitidas aos homens pelos animais domésticos e reconhecer a importância das campanhas para o combate à raiva vinculadas nas mídias sociais. Além disso, nosso trabalho também foi bastante focado na questão da preservação dos animais silvestres. Então, não era uma coisa que estava dentro do nosso conteúdo, mas que também foi muito trabalhada. Todas essas atividades, elas foram desenvolvidas por meio de videoaulas. Então, na sexta-feira, eu dedico a aula de sexta ao conteúdo de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e também as experiências do Cientificando. Então, o primeiro contato que eles tiveram com o conteúdo animais domésticos e silvestres foi por meio de videoaula. E as devolutivas da aula sempre acontecem no grupo de WhatsApp, no qual eu faço perguntas para eles me respondem por áudio, mandam imagens, nós fazemos brincadeiras. Então, esse foi o primeiro contato que eles tiveram. Depois de assistir a primeira videoaula, a brincadeira foi a seguinte: eu enviava para eles fotos de diferentes animais e perguntava se dava ou não para morar em casa, se cabia na casa deles. E assim eles iam interagindo no grupo comigo e também se divertindo e aprendendo. Outra brincadeira que também foi desenvolvida com eles era a seguinte: eu enviava para eles fotos de diferentes animais e eles me respondiam no grupo se o animal era doméstico ou se era silvestre. E foi muito interessante a troca que nós tivemos, porque, por exemplo, muitas vezes a criança ela tem a noção que só um leão, que é feroz, ele é silvestre. E esquece, por exemplo, que uma lontra, apesar de ser tão bonitinha, ela também é silvestre. E que nós não podemos ter em casa, e que uma queimada, como a que estava acontecendo no Pantanal, poderia acaba com a vida, com o habitat daquele animal, que prejudica toda uma espécie. Então, essa também foi uma troca muito rica que nós tivemos. Esse descobrimento deles de novas espécies que eles não sabiam que eram silvestres. Depois da primeira videoaula, da brincadeira, a intenção era aprofundar o conhecimento dos alunos no que dizia respeito aos animais silvestres e domésticos. E aí começou o nosso trabalho com o Jornal do Joca. Então, antes de apresentar para eles o Jornal do Joca propriamente dito, eu questionei no grupo, perguntei para eles se eles conheciam o jornal, se eles já tinham assistido, se eles já tinham lido. E daí nós conversamos que tem jornais que são impressos, tem os jornais da televisão, que tem os jornais da internet. E eu falei para eles que eu ia apresentar para eles um jornal que era destinado às crianças, para despertar a curiosidade também, né? E aí foi enviado mais uma videoaula.
Nesse momento, foi apresentado às crianças o Jornal do Joca e também foi trabalhada a edição 131, que falava a respeito do desaparecimento de animais silvestres. Então, nesse primeiro contato com a capa do jornal, a primeira coisa trabalhada foi o título do jornal. Então, nós trabalhamos o significado de Joca e também o animalzinho que acompanha o nome, que é o mico-leão-dourado. Contei para eles também que o mico-leão-dourado é um animal que se encontra quase em extinção. E aí nós começamos também mais uma investigação falando ali dos animais silvestres. Então nós conhecemos mais um pouquinho sobre esse animalzinho, aonde vive, quais são os riscos que ele corre hoje e continuamos a explorar a capa do jornal, destacando o número da edição, a data que foi publicado, a matéria principal. Quanto à matéria que mais chamava atenção era 1 milhão de espécies ameaçadas. Então, 1 milhão, quanto é 1 milhão? 100 é bastante, 1000 é muito, mas 1 milhão, quanto será que é 1 milhão? Trabalhando também ali um pouquinho de matemática na questão de estimativa. Então, assim, esse trabalho com o Jornal do Joca, ele permitiu a gente permear por várias disciplinas, não somente em ciências da natureza. Depois de explorar a capa do jornal, nós fomos para a matéria e novamente nós conversamos sobre o título. 1 milhão de espécies correm o risco de desaparecer, diz estudo. Então é 1 milhão. Que palavrinha será que a gente poderia substituir em vez de colocar 1 milhão? Alguns falaram os números, outros colocaram muitos animais. Então cada um ali foi dando a sua opinião. Essas atividades também ocorreram por meio de troca de áudio no WhatsApp. Então eu enviei a videoaula e eles me respondem por áudio. E aí eu li para eles essa matéria, destacando principalmente o porquê desse 1 milhão de espécies estar prestes a desaparecer. Outro ponto também que foi destacado na matéria foi o que fazer, como impedir que esses animais venham a desaparecer. E ali também realizamos novas trocas pelo grupo, onde as crianças começam a refletir e a pensar quais são as nossas atitudes que podem contribuir para que os animais consigam sobreviver. Como atividade desta aula, eu pedi para que os alunos eles procurassem, eles pesquisassem e fizessem uma lista de animais extintos e depois compartilhassem com a gente no grupo. Aí eu apresentei mais uma atividade, que era os passatempos. Então eu apresentei para eles a sessão de passatempo do Joca e enviei como desafio no grupo, e aí eles iam responder para mim qual era o animal intruso nessa imagem. O animal intruso nessa imagem, no caso, era o jacaré, que não pertencia ao grupo das aves. E aí eu contei para eles o que era, né, qual grupo que o jacaré então faz parte, que no caso é do réptil, e que as aves têm as suas características. E nós também fomos lá para a língua portuguesa em uma atividade do ler e escrever. Essa atividade está lá na página 123, onde apresenta a imagem de várias aves. Então, nós discutimos o que tem que ter para se fazer parte do grupo das aves e que aves eram essas. E depois, eles fizeram a escrita espontânea do nome desses animais. Outra atividade do ler que também contribuiu com a nossa aprendizagem foi a atividade da página 116. Então, nessa atividade, eles tinham que circular o nome dos animais que eu falaria. Para aproveitar já o tema, então foi lançado para ele que eles iam circular somente os animais domésticos. E aí ficou só um bichinho que não era doméstico, no caso seria o leão, e nós também pudemos explorar mais um pouco sobre este animal. Depois de explorar sobre os animais silvestres, nós trabalhamos bastante sobre os animais domésticos. Então, nós destacamos em uma outra aula sobre os cuidados que esses animais precisam ter, como água, comida limpa e também vacinação. Aí a gente entrou um pouquinho falando sobre as doenças que os animais podem transmitir ao ser humano. Também, com a ajuda de uma mãe da minha sala, foi possível trabalhar a importância do controle da população de animal. Essa mãe ela tem um projeto, que é o projeto Vira-Lata, em que ela acolhe vários animaizinhos da rua. E daí a gente falou também um pouquinho sobre a importância da castração, de não deixar que esses animais se reproduzam sem cuidado nenhum.
Para fechar as nossas atividades, foi enviado para eles um formulário do Google com várias perguntas em que eles respondiam e me enviavam. Além disso, eles também enviaram fotos com os bichinhos, contaram quem tinha bichinho castrado, quem não tinha, encontraram vários gatinhos. Então foi uma troca muito rica e uma atividade bem interessante. Essa sequência de atividades demorou cerca de 4 aulas para ficar concluída, entre ali permeando os conteúdos, de ciências da natureza e língua portuguesa. Então foram várias aulas falando sobre o tema animais. E essa foi a nossa prática do Joca. Muito obrigada! Olá! Conheçam agora as boas práticas do Jornal do Joca da EMF Professor Aloísio do Amaral Campos. E quem vai compartilhar com vocês essas boas práticas são os alunos do 4º ano da professora Priscila Moreira. Olá, eu sou a professora Flávia, da MF Luiz Carlos Maiola Couvre, e trabalho com alfabetização no 1º ano B, no período da tarde. Após uma série de formações do Jornal do Joca, ampliou o nosso repertório de como utilizar, nos capacitou a estar disponibilizando o recurso jornalístico também para os menores, com recursos de imagens ilustrativas e notícias, fazendo que a criança consiga entender o gênero jornalístico também, texto jornalístico, que é um gênero que circula na sociedade, ou em mídia digital ou em mídia impressa. Então, a minha ideia inicial foi pegar um projeto que já existia de ciências, que a gente trabalhava a questão da conscientização ambiental, a reciclagem do lixo e a poluição no geral, a poluição das águas, poluição do ar e do solo. Então, após ter realizado vários trabalhos de ciências com esses alunos, eu tentei contextualizar com o jornalzinho já impresso, com uma figura, uma imagem que estaria representada como uma notícia, uma imagem da sala mesmo. Aí, como vocês podem ver, eu criei um jornal do Maiola, onde eu disponibilizei o assunto reciclagem e atitude e uma notícia, que era que os alunos haviam desenvolvido em suas casas várias atividades com a consciência da educação ambiental e ecológica. Aqui está a imagem e disponibilizei esse arquivo para as famílias em PDF para que eles tivessem a noção de como estava sendo trabalhado esse arquivo no primeiro momento. No segundo momento,
a gente realizou a segunda parte. Como recurso do Google Formulários, disponibilizando uma pesquisa para as crianças do gênero jornalístico, com algumas imagens, com que a criança fosse respondendo junto com a família uma legenda de foto, por exemplo, que seria trabalhado com as crianças. E no final haveria o resultado da pesquisa. Qual seria a pesquisa dessas crianças? Se elas entenderam o que era jornal e o que era entrevista também. A gente também disponibilizou a questão da revista. No terceiro momento, a gente, como os alunos já estavam habituados a falar do assunto de poluição das águas, do solo, a gente disponibilizou uma imagem que seria para eles criarem uma frase que seria notícia, tá? O terceiro momento, os alunos gravaram um vídeo explicativo para todos os demais alunos, explicando o que aprenderam com todo esse processo de jornal e de pesquisa. Olá, professores e professoras. Aqui é a professora Ivelise, da Escola Ricardina. Eu e a professora Elisângela, do primeiro ano C, trabalhamos com o Jornal do Joca, no gênero notícia que havia no nosso livro Ler e Escrever. A partir dessa atividade desencadeadora que estava no nosso livro, nós apresentamos aos alunos o jornal. Mandamos via PDF para que eles conhecessem, pudessem ler o jornal junto da família, conversamos sobre as sessões que o jornal apresenta, e a partir da sessão de Ciência e Tecnologia, que existia na página 9, a gente falou da importância do uso correto de máscara, e nós linkamos com um jogo, onde eles jogaram, respondendo a questões do uso correto da máscara, como que isso precisa ser feito. E aí, a próxima sessão que a gente trabalhou foi a de maluquices. É uma sessão muito legal, onde existem realmente algumas coisas muito malucas que acontecem por aí, e a gente propôs a eles que eles se tornassem nossos repórteres malucos, enviando notícias por áudio, vídeo ou texto, para que a gente criasse o nosso jornal maluco da turma. Então eu deixei para vocês verem o jornal do primeiro ano A e do primeiro ano C. Foi muito legal de fazer, muito gratificante. Obrigada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a jornalista Sora Ivelise. E vamos para mais uma edição do nosso Jornal Maluco. Nesta primeira reportagem, vamos ouvir a notícia de um elefante fugitivo. Ouçam agora a repórter Isabela. Boa noite. Notícia de última hora do Jornal Maluco. Um elefante estava andando por aí em uma cidade, com uma girafa nas costas. Não conseguiram achar. Se acharem, traga informação pra gente. Boa noite, muito obrigada. Veja bem, hein? Procurar esses dois animais não vai ser fácil. E por falar em animais, nós temos aí uma notícia da repórter Vitória falando do seu cachorro Chorão. Ouçam a reportagem. Bom dia, professora, tudo bem? Esse é o meu cachorro Chorão. Ele é manco, mas ele consegue ficar de pezinho. Ele é um cachorro maluco. Que gracinha de cachorro, não acharam?
Bem, agora nosso repórter Pedro irá nos falar de um efeito colateral que os pernilongos andam causando na população. Veja a reportagem. Notícia do Jornal Maluco. Vários pernilongos estão picando as pessoas e com essa picada elas estão voando. As próximas notícias nos darão informações sobre o clima e o tempo. A primeira delas está dizendo uma chuva de arroz. Prestem atenção no que a repórter Tamara nos escreveu. Notícia maluca, a chuva do arroz. Em Jacareí, colocamos o arroz no pote. De repente, ouvimos um barulho. Era uma tempestade de arroz que estava caindo tudo no chão, sobre o cachorro. E por falar em chuva, o repórter Marcos vem nos contar agora de uma chuva muito estranha que vai cair daqui a pouco. Fiquem preparados com os guarda... Não, é com outra coisa. Veja na reportagem. Bom dia. Hoje à noite terá chuva de bala de goma. Preparem as vasilhas. Repórter Marcos para a TV Maluca. E agora a repórter Lívia com a previsão do tempo completa. Boa noite. Hoje o dia está muito chuvoso. Se amanhã não fazer chuva, vai ser sol. Eu estou aqui com vocês, Lívia Maria Oliveira Cabral. A notícia mais esperada de todos os tempos desse 2020, a cura do coronavírus. E quem traz essa reportagem importantíssima pra gente é o repórter Samuel. No ar e na tela, Samuel, vamos lá. Bom dia, aqui quem fala é o Samuel, direto do Jornal de Casa. O Jornal de Casa vem informar hoje sobre a cura do Covid-19. E numa semana dessas estaremos juntos novamente. Verdade ou não, a essa hora vai chegar e seremos todos felizes para sempre. E assim terminamos mais uma edição do nosso Jornal Maluco, do primeiro ano A. Espero que todos estejam muito bem informados e até a nossa próxima edição. Bom dia, boa tarde, boa noite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a jornalista Sora Elisângela e vamos para mais uma edição do nosso Jornal Maluco. Vamos chamar primeiramente o nosso repórter Miguel Evangelista, que traz uma notícia da fuga de um lagarto maluco. Ele foi visto pelas ruas do bairro Nova Jacareí. Atenção, vamos lá? Miguel, é com você. Boa tarde. Está no ar o Jornal do Miguel. A notícia de hoje é sobre o lagarto maluco. Eu vi o lagarto maluco ali fora e saí correndo. Que coisa, hein, meu amigo Miguel? Nossa! Agora vamos chamar também a nossa repórter Lívia Moura. Ela traz uma notícia nada agradável. Ela vai falar sobre uma infestação de ratos. As pessoas estão assustadas com este problema maluco. Lívia, é com você, minha repórter. Boa tarde, pessoal. Oi, meu nome é Lívia Moura. Estou passando aqui para falar sobre o caso do rato debaixo do tapete.
Vamos lá começar. O rato estava debaixo do tapete, estava escondido debaixo do tapete. E o menininho estava se arrumando para ir para a escola. E quando ele foi sair, ele viu o rato escondido debaixo do tapete. Aí o rato pulou em cima dele, que ele caiu no chão. Aí a mãe de todo mundo riu. Aí ele foi para a escola e encontrou outro rato, só que dessa vez estava escondido no armário dele. Aí o rato também pulou em cima e mordeu ele. Só que dessa vez mordeu. Ele não pulou. Ele pulou, só que mordeu. Aí o rato começou a morder todo mundo. Enfim. Que notícia, hein, cara amiga Lívia? Agora, como se não bastasse nós falarmos da infestação de ratos, a nossa repórter Sofia trouxe para vocês uma notícia bombástica. Os ETs estão querendo invadir Jacareí. Nossa, como se não bastasse os ratos. O que será de nós? Fala aí para nós, nossa repórter Sofia. Boa noite, que é o Jornal da Sofia. Hoje a gente veio comunicar que a gente viu um ET em Jacareí. Que coisa, hein? Que notícia, hein, amiga Sofia? Eu já tinha ouvido falar do ET de Varginha, que é até lá bem perto da minha rocinha que eu tenho. Mas ET em Jacareí, só em 2020 mesmo. Mas vamos falar de notícias boas agora. Vou chamar agora a nossa repórter Beatriz Moser, direto da Bahia, que trouxe uma notícia bem maluca. Beatriz Moser, agora é com você, minha amiga. Notícia do dia. Eu encontrei um passarinho no cacho de banana. Ao soltá-lo, ele me disse obrigado. Que passarinho educado, hein? Gostei de ver. Acho que ele aprendeu com os meus alunos, porque os meus alunos são realmente muito educados. E por falar em alunos, em crianças, o repórter Arthur traz para vocês uma notícia urgente. É com você, Arthur. Notícia urgente! Os candidatos políticos são corruptos, as crianças vão comandar o país. Viva as crianças! É, meu amigo Arthur, o clima esquentou por aí, hein? As crianças vão tomar o poder. E por falar em clima, é hora da gente chamar a nossa repórter Lavínia para a previsão do tempo. Como será o nosso final de semana, Lavínia? E aí, vai da praia? É com você, Lavínia. Boa noite. Vamos à previsão do tempo? Esse final de semana, Porangado. Chuva em toda a região, inclusive no litoral norte. Para aqueles que estavam pensando em passar a semana Porangado, infelizmente, vai ficar chovendo bastante por aqui. Aqui é Lavínia Cabral de Moraes para a região Globo. Boa noite. Boa noite. Notícia urgente. O gato acabaram de dominar o mundo. E comigo que qualquer ouviu. O gato acabaram de dominar o mundo. Que protejam. Tranquem e cagas. Tranquem e hipóteses. Pro hoje, boa noite. Nossa programação foi interrompida pela repórter Beatriz Freitas, que trouxe para nós este furo de reportagem. Muito obrigada pelas informações, querida Beatriz. Pois é, pessoal, precisamos mesmo ficar em casa.
é chuva, é gato, é Covid. Protejam-se. E assim encerramos esta edição do nosso Jornal Maluco. E eu aqui vou me proteger também. Para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima. Um beijo, primeiro C. O nome do meu robô é Alegria, pois o momento que estamos passando no nosso Brasil é de muita tristeza e só queremos alegria. Oi, professora, tudo bem? O meu robô ele é um lixeiro e ele vai combater o lixo. Ele vai ajudar todo mundo do lixo. Ninguém pode jogar lixo na rua. Oi, professora, hoje eu fiz aqui uma robô, o nome dela é Felicidade. Se tem pessoa triste num lugarzinho, ela chega, já vai alegrando todo mundo, com seus abraços, brincadeiras e risadas. E eu fiz ela aqui com papelão, essa espuminha aqui, que ficou bem bonitinho, tampinhas, papel, canetinha e só. E esse lacinho aqui só para enfeitar. A caixa do ferro. A caixa do ferro de passar roupa. Tampinha. E mais tampinha. A cabeça dela. A cabeça dela é de não sei o que é. Madeira. Madeira? De madeira. Tchau. Bom dia, professora Cristiane. Bom dia, professora Cristiane. Esse é o eletro. Construí ele pensando no lixo eletrônico, onde tem computadores, tablets, celulares. É só uma forma de reciclar. A função dele
é arrumar e doar para as crianças carentes. É só o meu trabalho escolar, mas se eu pudesse, tornaria realidade. Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz samba não. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é melhor coisa que existe. É assim como luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia. E se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco